que a formação teológica, o centro da formação teológica, sai do Mediterrâneo para a Europa Ocidental, e o escolasticismo medieval e é caracterizado por esse momento em que a teologia, que era da vida da igreja, e brotava da vida da igreja, da atividade pastoral, porque diferente do que os anos posteriores vão mostrar, os mais importantes teólogos da igreja, nesses primeiros anos do cristianismo, todos eram pastores de igreja. Teologia e vida comunitária eram coisas que estavam entranhadas. Todos os pais da igreja foram bons e grandes pastores da igreja. Mas chega um momento em que esse ensino teológico, que fluía da vida da igreja e na vida da igreja, ele foi se encastelar nas universidades, nas escolas, nos centros especializados. Isso acontece com o escolasticismo. E a partir disso, o ensino teológico começa a sair da vida da igreja e vai para um lugar bem distante. E quem quer estudar teologia agora precisa ir lá estudar. Aqui na igreja não há mais ensino teológico. Aí você tem a partir disso o surgimento de pastores, de líderes leigos, sem a formação teológica. E aí, esses pastores leigos, sem a formação teológica, começam agora a rejeitar o ensino teológico que é produzido lá na academia, lá no seminário, lá na escola teológica. E é nesse momento, gente, que seguramente começa o grande divórcio de teologia e espiritualidade fervorosa, como nós conhecemos nos anos passados. Aí você tem o segundo movimento, que é o escolasticismo protestante, que é um movimento muito parecido com o escolasticismo medieval, mas que surge no contexto do luteranismo. Todos sabemos que o movimento da reforma protestante, embora que não tenha sido um movimento carismático, ou eu diria pneumático, ele foi um movimento de renovo espiritual para a igreja do século XVI. Só que com a morte dos primeiros reformadores, os que vieram depois, gente, se tornaram pessoas completamente apegadas à questão dos dogmas, dos grandes manuais de teologias. E eles começaram a tornar o ensino teológico uma coisa árida. É nesse momento que você tem as grandes compilações teológicas, em que discípulos de reformadores, como de Lutero, de Calvino, escreviam manuais intermináveis de teologia, discussões completamente indiferentes à vida da igreja, às perguntas da igreja, de modo que esse é um tempo também marcado por um grande distanciamento, porque ao priorizarem a discussão árida, estéril, completamente distante e indiferente à vida da igreja, eles perderam conexão com a vida da igreja. E esse é o problema da teologia, gente. Por isso que no seminário ele jamais pode ser um lugar para alienar vocês, um lugar para isolar vocês da vida da comunidade. Porque as perguntas que a teologia precisa responder são as perguntas que a comunidade faz. As demandas que a teologia precisa dar conta são as demandas da comunidade, do lugar que você serve. E o escolasticismo protestante se caracterizou como esse movimento de indiferença à vida da comunidade, e por tal indiferença se pagou o preço agora um ensino teológico morto, sem vida, a ponto de gerar em muitos cristãos da época o desejo de um renovo, de um avivamento. É daí, por exemplo, que surge o pietismo. Nós não vamos discutir sobre isso hoje, mas o movimento do pietismo surge como uma reação ao escolasticismo protestante. Então, todo avivamento, gente, ele é fruto de uma inquietação. A igreja morreu, estamos pregando para morto, essa mensagem não tem vida, nós estamos falando muitas coisas bonitas, mas que não entusiasmam, que não geram fervor, e o cristianismo é vivo, o Espírito Santo é vivo, nós perdemos conexão com isso e precisamos resgatar. Todo avivamento é essa consciência de que a esterilidade do conhecimento não dá conta daquilo que a igreja precisa para cumprir sua missão. Portanto, esses dois grupos, eles demonstram
como não é possível separar a teologia de avivamento. Esses dois grupos mostram que o divórcio do avivamento da teologia pode gerar movimentos emotivos e completamente descaracterizados daquilo que é aceitável do ponto de vista cristão. Mas uma teologia sem avivamento, sem fervor, é apenas um conjunto de teorias áridas, entregue à esterilidade, sem vida e sem nenhuma importância para a vida da comunidade. Qual é a relação da teologia e avivamento? Todas possíveis, porque elas são interdependentes. Por isso que eu queria nesta noite estimular vocês de que o conhecimento teológico que você adquire aqui, ele possa ser sobretudo uma centelha de vida que acenda no coração de vocês. Porque nós vamos estudar e conhecer Deus, a sua obra, a sua relação com o universo. Vamos conhecer sobre a igreja, vamos conhecer sobre a ação do Espírito Santo. E tudo isso precisa gerar em nós vida, fervor. Deus nos guarde de que o Estadec seja o lugar da sua morte. Porque não precisa ser assim, nós não queremos que seja assim. Nós não estamos propondo isso aqui. Eu queria que isso ficasse registrado como uma declaração de propósito nosso para com vocês. Porque nós não acreditamos numa teologia sem vitalidade, sem fervor. Mas também não acreditamos num fervor sem fundamento, sem criticidade, sem capacidade de discernir aquilo que é aceitável do que não é aceitável para Deus. E é esse o ponto que marca essa segunda parte da minha fala. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho muita coisa para falar. Eu preciso segurar aqui. Então, gente, aonde está, e aí que eu me pus a perguntar assim, aonde está um bom exemplo para a gente dessa relação boa entre teologia e avivamento? Tá, eu só falei aqui de movimentos que não deram certo. Por um lado, os que quiseram fervor, mas não tinham orientação teológica, e por outro lado, os que tinham teologia, mas não tinham fervor. E onde é que estão os que unem essas duas coisas, né? E aí eu queria trazer um estudo de caso para vocês aqui, baseado na figura de Jonathan Edwards, que é, sem dúvida, um dos mais importantes proponentes de avivamento que a igreja já conheceu durante todos esses anos que nós vivemos. Eu confesso que eu tive contato com a obra de Edwards lá no IBAT, quando estudei teologia no ano de 2006, mas eu simplesmente ignorei e passou, e redescobri Edwards agora recentemente, assim, para não querer mais deixá-lo. É talvez o mais brilhante de todos os autores que eu tenha conhecido nos últimos tempos, e curiosamente foi lendo as obras de Tim Keller, de outros autores, que eu fui descobrir o brilhante teólogo que é Edwards, e eu queria apresentá-los como talvez o teólogo que mais aproximou e que fez isso com mais louvor e com mais êxito os temas avivamento e teologia. Não é à toa que ele é considerado por ninguém menos do que Martin Lloyd Jones como o teólogo do avivamento. Parker, por exemplo, se refere a ele como aquele que produziu uma verdadeira teologia do avivamento, como nenhum outro antes dele. Os estudiosos que estudam Edwards situam ele na galeria dos mais importantes teólogos do cristianismo. E ele teve uma grande influência sobre, talvez, um dos maiores avivamentos que a igreja conheceu, que foi o chamado Grande Despertamento, o grande avivamento que aconteceu no século XVIII, nos Estados Unidos, ainda chamado Nova Inglaterra. Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês. Edwards é um homem apaixonado por avivamento. Se vocês lerem obras do Edwards, vocês vão conhecer um homem que respira avivamento, ele se interessa por avivamento, ele escreve, produz teologia sobre avivamento. Quando os puritanos vieram da Inglaterra
fundar a chamada Nova Inglaterra, e também com o ideal de refundar a igreja. E foi a partir disso que eles criaram a igreja congregacional. Eles vêm e trazem um fervor de reforma eclesiástica que fez os primeiros anos dos puritanos nas colônias inglesas. Fez os primeiros anos ser anos de muita graça, de muito poder do Espírito Santo. Os primeiros anos dos ingleses na Nova Inglaterra, que posteriormente se tornaria Estados Unidos, como conhecemos, a história dá conta de que eram anos em que havia uma igreja muito vigorosa, uma igreja cheia de poder, uma igreja muito comprometida com a educação. É desse tempo que eles fundam, por exemplo, as principais universidades do mundo hoje. As mais importantes universidades foram fundadas por esses homens nesse tempo. Havia uma, isso é estudado por sociólogos como o próprio Max Weber, a famosa ética protestante, a vida para o trabalho, a vida para a família, o tempo dedicado a Deus. Esses homens experimentaram anos de muita graça, de igrejas vivas, vibrantes, mas com o passar dos anos eles enriqueceram, se tornaram prósperos, e as próximas gerações começaram a perder esse vigor, perder esse frescor, e eles começaram a experimentar o que a gente chama de nominalismo. Eu vou voltar a esse tema logo mais, porque eu sei que a igreja brasileira está enfrentando esse mesmo fenômeno que esses irmãos enfrentaram naquela época. Havia uma primeira geração cheia de vida e fervor. Com a morte dessa primeira geração, as gerações subsequentes, agora ricas, com educação boa, com tudo que alguém pode sonhar, começaram agora a ser totalmente indiferentes a Deus. Olha como é narrado esse tempo por um dos prefaciadores da obra de Edwards. Mas que época morta e estéril tem sido atual por um grande período com todas as igrejas da Reforma. As chuvas de ouro foram retidas. Eles estão falando de avivamento. As influências do Espírito foram suspensas. E a consequência foi que o Evangelho não tem nenhum sucesso eminente. As conversões têm sido raras e duvidosas. Poucos filhos e filhas têm nascido de Deus. E os corações dos cristãos já não são tão cheios de vida, calor e vigor sob as ordenanças de Deus como eram antigamente. Esse é o homem do tempo olhando para aquela geração e dizendo: nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um renovo espiritual sobre essa igreja. Porque estamos ricos, somos prósperos, temos uma nação que nós mesmos criamos, sobre a lei de Deus, sobre uma ética que nós consideramos cristã, mas os anos nos afastaram da vida de Deus e não queremos isso. É nesse anseio por avivamento que entra em cena a figura de Jonathan Edwards. Ele é um homem que tem uma vida e uma atuação no século XVIII. Ele nasce em 1703 e se torna um dos mais importantes proponentes de avivamento nesse contexto que eu estou descrevendo a vocês. Aldeir de Souza, que é o mais importante historiador presbiteriano, chama Edwards de um dos maiores pensadores, da história dos Estados Unidos. Mark Lloyd Jones chama ele do maior filósofo da América. O próprio Lloyd Jones diz: ele foi preeminentemente o teólogo do avivamento, o teólogo da experiência, ou como alguns expressaram, o teólogo do coração. Parker diz: em Edwards temos uma teologia do avivamento. Os seus relatos sobre avivamento são mais completos do que qualquer narrativa composta antes da sua época, revestindo-se assim de valor permanente. Edwards liderou, gente, um extraordinário avivamento que eclodiu no ministério dele, do seu pastorado em Northampton, e ele assume o pastorado do seu avô. Essa igreja já tinha experimentado um fervor de Deus anos passados, mas quando ele assume, essa igreja estava vivendo uma letargia e uma mornidão. E ele começa a despertar essa igreja para um avivamento, e Deus manda um avivamento sobre essa igreja. Esse avivamento aconteceu no ano de 1734 a 1735. Foi um avivamento rápido, mas uma coisa extraordinária aconteceu nesse tempo.
Há um livreto do Jonathan Edwards, vale a pena ler, eu li esse livro recentemente, A Obra Surpreendente de Deus, ou A Surpreendente Obra de Deus. Esse livro, ele conta o que Deus fez nesse período, o primeiro avivamento que ele experimenta na igreja. E ele fala coisas extraordinárias, ele diz, olha, veio sobre nós um grande avivamento de Deus. Aí ele começa a dizer como esse avivamento está se expressando no seu tempo. Ele diz, os jovens estão vindo para a igreja agora amando Deus, amando a vida da igreja. Acabaram-se as festas noturnas. Ele diz, os bares da cidade estão todos fechando. Não há mais festas à noite. Ele diz, as famílias agora vivem em casa. E os pais estão reunidos com os filhos em casa. E desfrutam de um amor jamais visto. Ele fala de uma comunhão da igreja que jamais tinha sido experimentada antes. Ele fala de uma grande colheita. Ele fala que em 6 meses, em meio ano, essa igreja experimentou uma conversão de 300 pessoas. Você diz, pastor, mas só isso? É porque você não sabe que a cidade dele só tinha 2.000 habitantes. Então, para a gente falar aqui de proporção, seria mais ou menos pensar Fortaleza, uma cidade que tem 2.600.000 habitantes e tem mais ou menos 450.000 evangélicos. Seria algo assim parecido. Sexta parte, né? A sexta parte seria assim, em 6 meses, o número de evangélicos dobrar em Fortaleza. Se você não achar que isso é avivamento, você não sabe o que é avivamento. Vocês imaginaram isso? Em 6 meses, de 450.000 evangélicos, a gente chegar a 1 milhão de evangélicos em Fortaleza? E esse é o avivamento. E ele fala dessa grande colheita, de como pessoas... E aí, gente, a conversão que o Edwards descreve aqui, não é, muitas vezes, essa conversão em massa, em que as pessoas vão à frente, sem nem saber por que estão indo. Naquele momento, da parte dele, havia um grande rigor de assegurar que as pessoas, de fato, estavam conscientes do seu pecado e queriam uma nova vida em Deus. Ele era extremamente rigoroso em relação a isso. E aí ele descreve como esse avivamento é grandioso e é poderoso sobre aquela igreja. Vocês estão entendendo isso? Às vezes todas as nossas lutas, eu vou falar um pouco disso lá na frente, que o Martin Lloyd traz uma citação muito bonita. E eu hoje à tarde, gente, relendo isso, eu fiquei pensando, talvez a gente deveria parar de lutar tanto com algumas dessas bandeiras que para nós parecem tão importantes, e deveríamos, quem sabe, nos dedicar a orar por um avivamento. Porque o avivamento resolveria todos esses problemas que a gente está tentando resolver de outras formas. Essa preocupação nossa, por exemplo, em defesa da família. É lindo como Eduardo coloca. As famílias vivem agora o padrão bíblico, porque Deus entrou nas casas, Deus avivou as famílias. Gente, a busca do avivamento é o reconhecimento de que a força de Deus, o poder de Deus, é imensamente mais poderoso do que os nossos meios e recursos. E é isso que Edwards acredita. E ele vai ser o homem que experimenta depois disso, em 1740, o chamado Grande Despertamento, que talvez, antes do pentecostalismo, é o maior avivamento que a igreja conheceu. Ele se une a figuras como George Whitefield, que é um grande pregador, avivalista, evangelista, e ele, juntamente com Whitefield e outros autores, pregadores do seu tempo, eles propagam, gente, um poderoso avivamento, não só agora, na sua igreja, na sua cidade, mas esse avivamento alcança, gente, praticamente todas as colônias dessa chamada Nova Inglaterra, e isso foi algo extraordinário. Eu não poderia aqui ter tempo de descrever o que aconteceu no chamado Grande Despertamento. Mas é algo poderoso e vale a pena ler. E o Edwards, ele escreve muito sobre esse tempo e conta as coisas que aconteceram nesse tempo. Vale muito a pena conhecer. No entanto, gente, a coisa que mais importa aqui, aí eu já estou indo para a reta final da minha fala, é perguntar qual é o papel da teologia no ministério de Edwards. Como é que Edwards consegue relacionar tão bem a teologia e o avivamento, e relacionar tão bem como nenhum outro antes dele, e possivelmente nenhum depois. É muito improvável que alguém consiga
produzir tanto como esse homem produziu. Só reconhecidamente nesse tempo já se reconhece de Edwards mais ou menos 73 obras escritas. Gente, é um calhamaço de textos. Esse homem escreveu sobre tudo. Ele é um grande influenciador da literatura norte-americana, da filosofia norte-americana, da teologia. Ele influencia o romantismo norte-americano, porque ele foi um autor que discutiu muito sobre os sentimentos, emoções, afeições. Ele tem um texto especialmente sobre isso. Esse homem, gente, ele produz como talvez alguns de nós, ou todos nós, jamais conseguiremos na vida, com todos os recursos que a gente tem. E ele sempre foi pastor de igreja, e curioso, chega um momento que ele foi deportado, demitido da própria igreja. Ele não tem um ministério de sucesso como talvez alguns de nós imaginam. Esse homem foi expulso da própria igreja como um pastor incapaz de pastorear a igreja. E ele saiu de lá para ser missionário no meio dos índios. E esses últimos anos dele, mais ou menos 7 anos, foram os anos de mais produção teológica da vida de Edwards. Nesses anos como missionário no meio dos índios, ele produziu mais do que em todos os anos que ele viveu antes como pastor. Uma coisa impressionante. Ele, com toda essa influência que ele tem a capacidade de perceber a relação da teologia com o avivamento. E aí a teologia, no ministério de Edwards, tem pelo menos 3 papéis importantes no que toca a avivamento. Primeiro, tem o papel de despertar Edwards e aqueles que conviviam com ele para a necessidade do avivamento. Porque o ministério de Edwards é voltado para a busca dessa experiência do avivamento, e ele faz a sua mensagem um instrumento de conscientização das pessoas para a importância do avivamento. Quando irrompe esse primeiro avivamento, quando eclode esse primeiro avivamento em 1834, Edwards estava pregando uma série de mensagens na sua igreja nessa época. Hoje, quando a gente diz assim, olha, venha pregar aqui na minha igreja para Deus trazer sobre nós um avivamento, sobre o que normalmente a pessoa vem pregar? Não? Sobre o batismo com o Espírito Santo, é isso? Sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo. Quando o avivamento vem sobre a igreja de Nova Reconciliação, vocês sabem sobre o que Edwards estava pregando? Ele estava pregando sobre a justificação. Um tema teológico, às vezes até árido. Estava pregando uma série de pregações, de mensagens sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação. E no meio dessa série de mensagens sobre a justificação, Deus começou a fazer um grande rebuliço naquela igreja. Porque para ele não havia distinção, gente, entre o ensino correto da Escritura e o poder de Deus que está atrelado a esse conhecimento, a esse ensino. A teologia foi importante para despertar para o avivamento, também na obra de Edwards, na conscientização que ele permanentemente traz sobre a ação de Deus na história. Ele é alguém muito interessado nas coisas que Deus está fazendo. Ele se corresponde com muitos grandes líderes do seu tempo. E quando ele ouve falar, olha, tem um avivamento acontecendo em tal lugar, ele quer conhecer, ele manda carta, ele viaja até lá, ele se interessa para saber o que Deus está fazendo no seu tempo, em qualquer lugar do seu tempo. E ele quer isso como uma forma de conscientizar a igreja local que ele pastoreia, de que Deus também pode fazer naquela igreja. Esses dias, só para dar um exemplo para vocês, eu abri uma caixa de perguntas